Deus te abençoe poderosamente, em nome de Jesus. Evangelho de Marcos, no capítulo de número 9. Nós vamos agora ler mais um capítulo do Evangelho de Marcos e meditar para ter um dia abençoado, uma noite, uma fase da vida abençoada, para conhecer um pouco mais da palavra de Deus. Vamos juntos? Pai, nos abençoe nessa linda e maravilhosa e importante jornada. Em nome de Jesus. Amém. Capítulo 9 de Marcos. Dizia-lhes também, em verdade vos digo, que dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte, sem que vejam a chegada do reino de Deus com poder. E 6 dias depois, Jesus tomou consigo a Pedro, a Tiago e a João e os levou sós, em particular, a um alto monte e transfigurou-se diante deles. E as suas vestes tornaram-se resplandecentes, extremamente brancas como a neve, tais como nenhum lavadeiro sobre a terra poderia branquear. E apareceu-lhes Elias com Moisés, e falavam com Jesus. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Mestre, é bom que estejamos aqui e façamos 3 cabanas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pois não sabia o que dizia, porque estavam assombrados. E desceu uma nuvem que os cobriu com a sua sombra. E saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. E tendo olhado em redor, ninguém mais viram, senão só Jesus com eles. E descendo eles do monte, ordenou-lhes que a ninguém contassem o que tinham visto, até que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. E eles retiveram o caso entre si, perguntando uns aos outros que seria aquilo, ressuscitar dentre os mortos. E interrogaram-no, dizendo: Por que dizem os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? E respondendo, ele disse: Em verdade, Elias virá primeiro, e todas as coisas restaurará. E como está escrito do Filho do Homem, que ele deva padecer muito e ser aviltado. Digo-vos, porém, que Elias já veio, fizeram-lhe tudo o que quiseram, como dele está escrito. E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles, e logo toda a multidão, vendo-o, ficou espantada e correndo para ele o saudaram. E perguntou aos escribas: Que é que discutis com eles? E um da multidão, respondendo, disse: Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo, e este, onde quer que o apanhe, despedaça-o, e ele espuma e range os dentes e vai definhando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E ele respondendo lhes disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-mo. E trouxeram-lhe, e quando ele o viu, logo o espírito o atirou, o agitou com violência. Logo o espírito o agitou com violência, e caindo o endemoniado por terra, revolvia-se escumando. E perguntou ao pai dele: Quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse-lhe: Desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe: Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: Eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele
e não entres mais nele. E ele, clamando e agitando-o com violência, saiu, e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu, e ele se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que não podemos nós expulsar? E disse-lhes: esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. E tendo partido dali, caminharam para a Galiléia, e não queria que alguém o soubesse, porque ensinava os seus discípulos, e lhes dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e matá-lo-ão, e morto ele, ressuscitará ao terceiro dia. Mas eles não entendiam esta palavra e receavam interrogá-lo. E chegou a Cafarnaum, e entrando em casa perguntou-lhes: que estáveis vós discutindo pelo caminho? Mas eles calaram-se, porque pelo caminho tinham disputado entre si qual era o maior. E ele, assentando-se, chamou os 12 e disse-lhes: se alguém quiser ser o primeiro, seja o derradeiro de todos e o servo de todos. E lançando mão de um menino, pô-lo no meio deles, e tomando-o nos seus braços, disse-lhe: qualquer que receber um desses meninos em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me receber, recebe não a mim, mas ao que me enviou. E João lhe respondeu, dizendo: mestre, vimos um que em teu nome expulsa demônios, o qual não nos segue, e nós lhe proibimos, porque não nos segue. Jesus, porém, disse: não lhe proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e possa logo falar mal de mim. Porque quem não é contra nós, é por nós. Porquanto qualquer que vos der a beber um copo de água em meu nome, porque sois discípulos de Cristo, em verdade vos digo que não perderá o seu galardão. E qualquer que escandalizar um desses pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que lhe pusessem ao pescoço uma mó de atafona e que fosse lançado no mar. E se a tua mão te escandalizar, corta. Melhor é para ti entrares na vida aleijado do que, tendo 2 mãos, ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. E se o teu pé te escandalizar, corta. O melhor é para ti entrares coxo na vida do que, tendo 2 pés, seres lançado no inferno, no fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. E se o teu olho te escandalizar, lança-o fora. Melhor é para ti entrares no reino de Deus com um só olho do que, tendo 2 olhos, seres lançado no fogo do inferno, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Porque cada um será salgado com fogo, e cada sacrifício será salgado com sal. Bom é o sal, mas se o sal se tornar insípido, com que temperareis? Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Aleluia! Que capítulo maravilhoso! Você não achou? Que capítulo extraordinário, que palavra forte, que velocidade tem o livro de Marcos, o Evangelho de Marcos, em todos os capítulos, inclusive neste que é o capítulo de número 9. Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Aqui nós temos em destaque a falta de fé e a luta contra o pecado. Jesus, nesse capítulo, como você pode ver, continua realizando cada vez mais obras que confirmam o poder de Deus e a força do seu propósito. Nesse capítulo, ele se encontra com Moisés e com Elias, permitindo que os discípulos mais próximos, Pedro, Tiago e João, testemunhem esse encontro e creiam no seu envio. Diante da falta de fé dos demais,
quando retornam ao tentarem expulsar o demônio de um menino, Jesus diz que esta incredulidade só é vencida com jejum e oração. Aquele tipo de demônio, só com jejum e oração. Senão, não tem jeito, revelando que há castas de demônios. Ao sentir no coração que seus discípulos discutiam qual deles era o maior, Jesus mostra como ser o maior, sendo o último e servindo a todos, ensinando a mim e a você tantas coisas. Já enumerou aí? Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O poder de Deus, o Senhor Jesus, sendo Deus Filho, a voz que diz, tal qual como no batismo, eis o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer, a Ele ouvi. A volta dele, aquele homem desesperado, e de repente ele expulsa aquele demônio. E o menino deixa de ser mudo, passa a falar, porque o espírito era mudo e surdo, não o menino. O espírito fazia o menino ter sintomas como que de epilepsia. E nunca mais aquilo aconteceu com aquele garoto, para a honra e glória do nome do Senhor. Se você buscar, se você quiser, se você jejuar, se você orar, você vai ver coisas maiores acontecerem e uma intimidade maior acontecer entre você e o Senhor Jesus. Aleluia. Jesus então diz, olha, vocês estão discutindo quem é o maior, mas que discussão é essa? Seja o mais humilde de todos. Seja aquele que serve mais, que se dedica mais. Ele está dizendo isso, na verdade, agora, ecoando nos meus ouvidos e creio que nos seus também, minha amiga, meu amigo. Ele quer que nós arregacemos as mangas e façamos algo. Distribuamos, compartilhemos verdadeiramente material bom por essa internet afora, pessoalmente e nos nossos exemplos junto às pessoas que estão ao nosso lado. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus então valoriza uma criança. Hoje em dia as crianças estão tão desvalorizadas. Às vezes os pais se ocupam tanto em dar coisas às crianças e não dá a elas justamente a companhia, o ensino, o bem mais precioso que um pai pode dar ao seu filho. É algo que ele tem, mas que a cada dia tem menos, chamado tempo. Aleluia. E aí Jesus, ele fala da sua morte e da sua ressurreição. E eles não conseguem entender direito, e ele repete, e eles não conseguem entender direito, e ele repete, até que, quando acontece, e vai acontecer, ainda na sequência do livro de Marcos, eles vão se lembrar de tudo aquilo que Jesus disse. Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Eu gostaria, nesse final desse nosso bate-papo, dizer que Jesus, ele permite que os discípulos próximos vejam a sua majestade, sua glória, e nós teremos essa chance na eternidade. Também teremos as vestes muito brancas. Nesse capítulo ele mostra que pode ler o pensamento dos discípulos quando eles estão discutindo coisas como quem é o mais importante. Ele também ensina, eu repito, que a falta de fé, ela é mudada, ela é resolvida com jejum, com oração.
Ele ensina também que aqueles que expulsam demônios, no nome dele mesmo, não sendo próximos, estão permitidos a fazê-lo, os comparando aos pequeninos na fé. Eu e você devemos nunca querer exclusividade. Não, não. Nós temos que ser exclusivos dele. Ele também mostra que o pecado da nossa mão, do nosso pé e do nosso olho fazem o corpo inteiro receber o seu pagamento, que é a morte eterna, onde o fogo não se apaga e o verme não dorme. Você quer escapar do inferno, do lago de fogo, sim? Entregue o seu caminho ao Senhor Jesus, a sua vida ao Senhor Jesus. Ele está te convidando hoje a ter esse contato com Ele, a ter essa intimidade com Ele, a segui-lo. Depende de você querer, de você se entregar, de você mergulhar numa vida com Jesus a partir de hoje, independente do que foi ela no passado. Você quer? Então, escreva aí e diga como eu estou dizendo: Senhor Jesus, eu pequei, te ofendi. E nesse momento eu quero pedir perdão, confessar os meus pecados, dos quais todos eles eu me arrependo. Entrego a minha vida a Ti e Te recebo como Senhor e Salvador. Sela-me, Senhor, com Teu Santo Espírito e guia-me na trajetória da minha vida de agora para frente. Amém. Se você repetiu as palavras que eu acabei de dizer, isso aconteceu de verdade, se prepare, porque o Senhor te levará a caminhos extraordinários a partir de agora. Amém. Um abraço, Deus te abençoe, e amanhã o capítulo 10, aqui no canal do Pastor. O amor de Cristo, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Eu sou o servo dele, te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.